Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao nosso segundo módulo, né? Hoje falando então da questão do desenvolvimento embrionário, né? De parte aí do sistema respiratório. Então, hoje especificamente, né? Nós iremos falar aí um pouquinho da formação dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? Pulmão. Então aí de maneira geral, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa! Vamos lá então, gente. Pessoal, então, como já foi falado, né, esse nosso segundo módulo a gente vai estar falando especificamente a respeito do sistema respiratório. Então, a gente, ao longo aí dessas nossas 5 aulas, né, começamos aí na semana passada, nós iremos aí contemplar alguns conteúdos que estejam tratando aí da temática, tanto na formação do próprio órgão, do próprio sistema, como também da questão da composição histológica, tá? Então, especificamente hoje, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do desenvolvimento dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, né? Então, toda a dinâmica relacionada aí à formação final, né, desse trato respiratório inferior, tá? Antes da gente falar, né, de fato, a respeito da formação dessas estruturas, vale a gente lembrar o finalzinho da nossa aula passada, né, de embriologia, quando nós falamos a respeito da formação daquele divertículo laringotraqueal, tá? Então, pessoal, aquele sulco ventral que acaba sendo formado, né, o que acaba sendo formado na frente, né, vamos dizer assim, desse tubo digestório primitivo, né, e que aí o que nós definimos, né, que a gente acabou discutindo semana passada, que vai dar origem, por exemplo, a toda a dinâmica da laringe e da traqueia. E aí, pessoal, com o passar do tempo, eu tenho uma espécie de um alongamento desse divertículo, né? Então, o que a gente fala que seria um crescimento da sua extremidade caudal, né? Então, ele vai crescendo, né, em direção à sua região caudal, até chegar a um ponto onde esse tubo laringotraqueal, né, ele acaba sofrendo ramificações, né? Mais precisamente duas ramificações que vão estar dando origem exatamente aos brônquios, né? Então essa é a dinâmica inicial da formação desse sistema respiratório, né? Então inicialmente aquele divertículo, depois eu tenho um alongamento e lá na região, na extremidade caudal, aí nós observamos aquilo que seriam dois brotamentos brônquios, né? Duas ramificações brônquias sendo formadas. E aí, pessoal, toda essa dinâmica de brotamento, ela vai estar acontecendo lá por volta da quinta semana, né? E é interessante que esse crescimento, ele vai ocorrer, né, podemos dizer assim, como se fosse dentro de um canal pericárdio-peritoneal, né? Tanto que ele cresce, né, vamos dizer assim, dentro do mesoderma esplânico. É um crescimento da endoderma dentro dessa mesoderma que vai ser importante, porque esse mesoderma esplânico ele vai estar dando origem a uma pleura visceral, tá? E aí a gente tem o mesoderma somático, que é mais externo, que aí vai estar relacionado, por exemplo, à formação do mesoderma somático, desculpa, da pleura parietal, tá? Então, lá para a quinta semana, a gente começa a observar, de fato, o brotamento, né? Onde que, de fato, eles começam a ser observados. Então a gente tem essa dinâmica relacionada que esse canal vai estar presente, né? Podemos dizer assim, em cada lado aí do intestino anterior, né? E aí, conforme você tem toda a dinâmica da formação desses brotos pulmonares, aí a gente tem a expansão desse canal até chegar ao ponto aí dele estar, podemos dizer assim, né? Como se ele estivesse sumindo, né? Então aí a gente está falando aqui de quinta semana, sexta semana, quando de fato a gente já tem praticamente toda essa expansão. Não completa, né, mas que já fica mais perceptível, tá? E aí, pessoal, dentro da dinâmica na formação desses brônquios, nós observamos que essas ramificações iniciais, elas acabam sofrendo subdivisões.
tá? Do lado direito, nós vamos observar que vão ser formados 3 ramos, né? Enquanto que o broto do lado esquerdo, ele vai estar dando origem a 2 ramos, tá? E aí, ó, só lembrando, ele está crescendo dentro do mesoderma, né? Então, toda a parte dessa expansão desses ramos, eles acabam sendo cobertos, né? Envolvidos por mesênquima, né? Por células mesenquimais. E aí, como eu tenho aqui a formação de 3 ramos do lado direito e 2 ramos do lado esquerdo, né? Conforme você tem a expansão desses ramos, então esse mesênquima ele começa a ficar um pouco meio que individualizado, né? Tanto que aí a gente acaba observando, né, como se fosse um esboço, né, de 3 lóbulos do lado esquerdo e 2 lobos do lado direito. Toda essa dinâmica, pessoal, da mesênquima, né, relacionada a essa estrutura, ela acaba sendo fundamental para que possa estar dando origem aos tecidos que vão estar relacionados aí à estruturação do pulmão, né? Aí a gente está falando de formação de músculo liso, formação de cartilagem, formação, por exemplo, de tecido conjuntivo e principalmente na dinâmica de formação de novos vasos sanguíneos, que vai ser essencial para que de fato aconteça toda aquela dinâmica de hematose, né? Então, como já foi mostrado naquela figura anterior, toda a dinâmica relacionada exatamente à formação dessa pleura pulmonar, então ela vai ter a sua origem exatamente do mesoderma esplânico, né? Então a pleura pulmonar. Então aí a gente observa, né, de fato que eu tenho a expansão desse pulmão, né, formando essas cavidades, né, podemos dizer assim. E aí quando eu tenho toda a dinâmica daquele mesoderma externo, né, que é exatamente o somático, aí ele está dando origem à pleura parietal. Então, pleura visceral em volta dos brônquios em formação e a pleura parietal externa, né? Então, aí que daqui a pouco a gente vai ver a formação daquela cavidade pleural. Então, aqui, mais ou menos, como a gente vai estar observando a dinâmica da formação dos brônquios. Pessoal, que não para por aí, né? Então a gente observa que de fato ainda acontecem mais ramificações, até chegar ao ponto de formar os bronquíolos respiratórios, tá? Mas antes da gente chegar lá, só mais uma fotinha para a gente poder ver. Então, o processo de expansão, né? Então, uma vista ventral. Então, percebam, ó, aquele canal, né? Aquele divertículo, então formando aquele canal laringotraqueal, região caudal 2, formando 2 ramificações. Do lado direito, eu tenho a formação de 3 ramificações, né? Aí vai estar dando aquele esboço de 3 lobos, e do lado esquerdo, formando aí exatamente 2 lobos, né? Então, o mesoderma esplânico em volta desses brônquios e o mesoderma somático, que vai estar mais externo, né? Então, formando aqui a pleura parietal e aqui a pleura visceral, né? Então, aí a gente observa que, de fato, nessa fase, aquela cavidade, né, vamos dizer assim, os canais que estão em comunicação, de certa forma, eles acabam meio que sumindo, né, desaparecendo. Então, aquela dinâmica, né, se a gente relembrar que tinha um canal pericárdio peritoneal que estava crescendo lateralmente, né, então eles acabam sendo, né, meio que suprimidos, né, então eles vão se separar da cavidade pericárdica e peritoneal. Então, isso favorece aquilo que seria a expansão exatamente das cavidades pleurais, né? Então, aí vamos imaginar que já como se fosse um processo já definitivo, né? Então, depois que eu tenho, quando solta esse mesoderma, né, dessa cavidade pericárdio-peritoneal, para que possa estar formando aí essa pleura, tá? Então, ó, como eu disse para vocês, inicialmente formação de 2 lobos do lado esquerdo, 3 lobos do lado esquerdo, do lado direito, né? Então aí por conta daquelas ramificações dos brônquios que acabam sendo formados, e a partir dali a gente começa a ter novas ramificações para poder estar formando os bronquíolos intrapulmonares, né? Então eles vão consistir em ramificações dos próprios brônquios, né? Então a gente pode dizer que é como se fosse um processo de ramificação dicotômicas. Então é quando um gera dois, né? Então isso vai acontecendo de certa forma, né? De forma, vamos dizer assim, progressiva. Então conforme essas ramificações elas vão estar sendo formadas,
E aí, lá para a 14ª semana, nós já percebemos que já tiveram 17 gerações, né? Então, 17 gerações dessas ramificações, né, para que, de fato, possa estar chegando a formação de toda essa parte respiratória, né, que a gente identifica como os bronquíolos respiratórios, tá? Então, quando a gente for falar a respeito dessa parte, né, quando a gente for falar da parte da histologia, inclusive quando a gente pega nessa fase final desses bronquíolos, onde tem os bronquíolos respiratórios, até mesmo a sua composição histológica acaba sendo diferente, né, já que a gente já está chegando numa fase final, onde de fato tem uma presença dos alvéolos, né, que vão ser responsáveis por toda a dinâmica da troca gasosa, tá? Então, ó, vamos imaginar exatamente esse tipo de situação, ó. Inicialmente, brônquios primários, as duas ramificações. Depois eu tenho os brônquios secundários, né, que vão ser 3 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E aí eu tenho ainda toda essa dinâmica de ramificações dicotômicas. Até chegar ao final, eu tenho aquilo que seria a formação dos brônquios. Tá? Então é um crescimento, vamos imaginar como se fosse exatamente uma árvore crescendo, né? Então, a partir de um tronco, e desse tronco ele vai se expandindo por ramificações que acabam dando origem exatamente aos galhos. Só, pessoal, que de certa forma uma árvore, né, ela cresce completamente aleatória, né? Já no caso da dinâmica de expansão dessas ramificações brônquicas, tudo isso vai ser formado a partir de fatores de crescimento, indução de crescimento, para que de fato a gente possa estar observando aquilo que seria um padrão de crescimento relacionado a essas ramificações. Ok? Aí, ó, chegamos na fase final, né? Então vamos imaginar que lá para a 24ª semana é quando todos aqueles bronquíolos respiratórios eles de fato já estão estabelecidos, né? Aí o que vai acontecer é que na extremidade desses bronquíolos respiratórios começam a formar uma espécie de um saco terminal. Esse saco terminal é o que vai dar origem aos alvéolos primitivos, né? Então ele vai ter uma parede epitelial de origem endodérmica, como a gente está observando na questão do desenvolvimento desse aparelho respiratório, né? Então essa parede vai ser uma parede delgada, né? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvimento, nós observamos aquilo que seria o início do processo de vascularização, né? E quanto maior for a quantidade desses sacos e quanto mais extenso, né, podemos dizer assim, maior vai ser a quantidade de vasos sanguíneos que vão estar presentes ali naquele local. E é interessante, pessoal, que ao longo do desenvolvimento embrionário, essas células epiteliais que formam esses sacos terminais, esses alvéolos primitivos, eles começam a sofrer algumas diferenciações, né? Então, tenho formando pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2, que cada um deles acabam sendo importantes para poder assumir uma função específica naquilo que seria a função respiratória, tá? Aí, pessoal, 24ª semana é quando você já tem, né, mais ou menos aí todos os bronquíolos respiratórios estabelecidos. Então, até o nascimento, eu vou ter o aumento da formação desse número de alvéolos, tá? Então, vai formar mais alvéolos, né? Então, esses alvéolos formando, então, esses alvéolos primitivos. Então, eu tenho crescimento epitelial, ele vai se tornar cada vez mais delgado, vai se tornar cada vez mais vascularizado e, com o passar do tempo, isso vai fazer com que o sistema ele fique cada vez mais eficiente, né, naquilo que seria a própria função respiratória. Aí, pessoal, já nessa época, né, vamos imaginar assim, da 25ª, 28ª, a partir da 24ª, né, a gente já observa, por exemplo, a possibilidade da sobrevivência de uma criança prematura. Tá? Então, você já tem bastante alvéolos, né? Não chega a ter todos, né? Mas já vai ter suficiente. Eles já estão com essas paredes relativamente estruturadas, delgadas, células epiteliais diferenciadas, vascularização bem definida, não completamente, mas ela já está adequadamente desenvolvida,
né? Então, de fato, nesse momento, ele já permitiria aquilo que seria a questão, a dinâmica, né, da troca gasosa. Tá? Então, por isso que a gente acaba observando, de fato, essas situações, né? Então, ó, só para a gente ter uma ideia do que significa esses alvéolos, tá? Então, ó, percebam aquilo que seria, de fato, esses bronquíolos respiratórios e na extremidade desses bronquíolos, a formação desses sacos, né? Que seriam os sacos alveolares, né? Os alvéolos pulmonares. Então, aí é onde, de fato, acontece toda a dinâmica relacionada ao processo de troca gasosa, tá? O que é interessante, pessoal, dentro da dinâmica do funcionamento dos alvéolos, é que, de fato, por mais que ele já tenha, né, uma habilidade, né, podemos dizer assim, de troca gasosa, nós observamos que ali, ainda durante o desenvolvimento fetal, ele não está completamente desenvolvido. Tá? O que nós observamos é o seguinte: quando nasce, esses alvéolos primitivos, eles simplesmente alargam. Vamos imaginar como se fosse uma bola, uma bexiga de ar sendo enchida. Então, isso faz com que aconteça toda a dinâmica da expansão dos pulmões. Então, isso é fisiológico, né? Automático, né? Justamente por conta de toda a dinâmica relacionada à atividade respiratória. O que é mais interessante nesse sentido é que, mesmo depois do nascimento, a gente ainda começa a observar a maturação de alvéolos. O número de alvéolos, eles ainda continuam a aumentar, né? Então, eu tenho ainda, o que geralmente vai acontecer é que eu vou ter a presença de brotos alveolares, que a gente fala que seriam aqueles alvéolos imaturos, e aí, conforme vai acontecendo, né, conforme a criança, né, vai se desenvolvendo, aí a gente acaba observando, né, de fato, aquilo que seria a maturação desses alvéolos imaturos, né? Então, pessoal, enquanto ele está imaturo, né, como se tivesse um broto, ele ainda conserva aquilo que seria a sua capacidade de diferenciação. A partir do momento que esse alvéolo ele amadurece, aí já era, né? Ele não vai conseguir formar um novo alvéolo. Então, isso acaba sendo fundamental, pessoal, que aconteça também pós-nascimento, justamente por conta de toda a atividade respiratória que vai ser exercida, que vai ser completamente diferente do que acontece, por exemplo, dentro da barriga da mãe, né, durante a gravidez. Então, por isso que você tem uma atividade, né, alveolar, porém, aquilo que vai ser de fato a atividade final, ela precisa ser exercida fora, né, vamos dizer assim, da barriga da mãe. Tá? Então, pessoal, como eu disse para vocês, né? Então, ali dentro da barriga, a gente já observa alguns desses movimentos respiratórios. Tá? Então, de fato, ali você não tem troca gasosa, mas o que a gente observa seria exatamente a presença de um líquido intraalveolar, que vai ser o líquido amniótico, né? Então, aí, tanto que depois que nasce, eu tenho uma espécie de uma substituição desse líquido intraalveolar exatamente pelo ar. Então, é importante, né, durante o parto, que aconteça, né, de fato, aquilo que seria a eliminação desse líquido intraalveolar, né, geralmente por conta da pressão que vai ser exercida no tórax, ele já sai automaticamente, né, pelo nariz, pela boca, né, aí a gente observa até mesmo durante o parto, né, o pediatra lá, né, o enfermeiro, o médico, enfim, quem tiver responsável por essa etapa de estar ajudando, por exemplo, a puxar um pouco desse líquido, né, de muco que acaba estando relacionado, né, à obstrução das vias aéreas, né, tanto que coloca aquele tipo um caninho, né, para poder sugar, para poder ajudar. E é interessante que mesmo depois, né, que todo esse processo acontece, aqueles capilares pulmonares, aqueles capilares linfáticos que foram desenvolvidos, eles acabam sendo fundamentais para que possa estar fazendo uma drenagem do que ainda restou, né? Mesmo que em pequena quantidade, né? Não vai ser uma quantidade exorbitante, mas que ainda tem uma pequena porção que precisa ainda ser drenada, né? Então aí a gente tem mais ou menos nessa situação, tá? E aí, pessoal, como eu disse para vocês, a partir da 24ª semana, que eu já tenho mais ou menos tudo meio que pré-estabelecido, já meio que funcional, que vai ser de fato a dinâmica, né,
daquilo que seria, por exemplo, uma atividade respiratória, que um bebê prematuro ele consegue sobreviver, por conta de uma situação que acaba sendo essencial. Diferenciação do epitélio alveolar em pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. Aí, pessoal, do tipo 2, células que vão ser capazes de estar produzindo substâncias surfactantes. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito delas, né? Mas podemos dizer que isso vai ajudar justamente a evitar um colapso, né, de toda essa área respiratória. Então, uma vez que você já tem a diferenciação, já tem a formação desses pneumócitos, já vai ser suficiente, né? Uma das, não que já vai, é a única coisa, né? Mas vai ser uma das condições que vão estar favorecendo exatamente uma atividade respiratória, tá? E aí, pessoal, já que estamos falando a respeito aí de atividade, movimentos respiratórios, então isso tudo só é possível justamente por conta da maturação dos pulmões, tá? Então, quando a gente fala maturação do pulmão, vão ser os eventos que irão acontecer exatamente a partir do momento em que você começa a ter todo o processo de formação daquelas ramificações, né, para que possa estar formando a área respiratória, né? Então, nós vamos observar 4 fases, né? Então, a primeira fase que a gente fala que é pseudoglandular, que ela vai estar consistindo no desenvolvimento daqueles ductos, né? Então, daquela porção terminal daquele bronquíolo respiratório, né? Então, a formação exatamente dos ductos, né? E ali é interessante que é como se você estivesse já expandindo para que você tenha o desenvolvimento exatamente daqueles sacos terminais. Aí a gente está falando de um processo que vai estar acontecendo aí da 8ª até a 16ª semana. Aí eu venho para a próxima etapa, para a fase 2, que vai ser a fase canalicular, que aí de fato é onde eu já tenho a formação final desses bronquíolos respiratórios, né? Aí eu tenho formação final dos bronquíolos respiratórios, formação dos sacos alveolares, aumento da quantidade exatamente dos vasos sanguíneos, né? Proliferação, né? Então vamos imaginar que é uma etapa entre 17ª e 26ª semana, e ao final dessa fase canalicular, né, o pulmão já vai estar com seus sacos terminais altamente vascularizado. É justamente nesse finalzinho dessa fase onde o recém-nascido, né, o prematuro, ele pode sobreviver, já que nessa condição você já permite, mesmo que não com 100% de eficiência, mas que de fato já aconteça alguns movimentos aí relacionados a trocas gasosas, tá? As 2 últimas fases, fase do saco terminal, que vai acontecer da 27ª até o nascimento, tá? Então aqui é onde eu tenho de fato uma espécie de uma diferenciação em massa desse epitélio pulmonar, né, dos alvéolos. Então, formação dos pneumócitos do tipo 1, pneumócito do tipo 2. Né? Então, eu tenho uma expansão, né, um aumento da quantidade aí desses alvéolos primitivos. Né? Eles se tornam cada vez mais delgados, se tornam cada vez mais vascularizados. Né? E aí, a gente acaba observando a última fase, que seria a fase alveolar. Essa fase alveolar, ela vai acontecer a partir do nascimento, tá? Porque ela vai consistir naquilo que eu comentei com vocês, na diferenciação daqueles alvéolos primitivos em alvéolos maduros, tá? Então, isso a gente está falando que vai acontecer até mais ou menos 8 anos de idade, né? Então, aí, de fato, mais alvéolos delgado, uma quantidade maior, por exemplo, de superfície de contato do ar, né? Uma quantidade maior de vasos sanguíneos e, principalmente, os pneumócitos do tipo 2, eles acabam intensificando aquilo que seria a produção de substâncias surfactantes, né? Então, posso dizer para vocês que 90% dos alvéolos, ao final de um pulmão maduro, eles vão ser produzidos aí, né, formados nessa fase. Porque você já tem uma atividade respiratória, você já sabe mais ou menos como que deve ser a organização desses alvéolos, a necessidade e a quantidade de alvéolos primitivos que devem estar se tornando alvéolos maduros, né? Então você regula, de fato, essa atividade respiratória. Ok? Então, ó, só um resuminho.
pseudoglandular, ramificação até a formação dos brônquios, né? Só que a gente não vê brônquios respiratórios, por enquanto só os brônquios terminais, tá? Lá na pseudocanicular, aí a gente já vê os brônquios respiratórios e formação daqueles sacos alveolares. No período saco terminal, então vamos imaginar que já vai ser toda a dinâmica da hematose, né? Que a gente vai estar vendo em aulas mais para frente. Então, que vão estar relacionados justamente ao contato desses sacos, né, desses alvéolos, aí com os capilares sanguíneos. E o período alveolar é justamente toda a dinâmica dos alvéolos maduros formados. Aqueles alvéolos primitivos que, de fato, acabam, né, se tornando cada vez maduros, mais delgados, mais especializados, né, aumentando as suas atividades, para que, de fato, a gente tenha uma atividade respiratória essencial, né, considerável, tá? E aí, pessoal, substâncias surfactantes, né? Essas substâncias surfactantes, elas são produzidas, então, por células presentes no tecido epitelial dos alvéolos, né? São células especializadas que a gente identifica como pneumócitos do tipo 2. Tá? Então, lá para a 23ª, 24ª semana, é onde, de fato, a gente já observa a atividade dessas células. Então, essas substâncias surfactantes, de fato, elas começam a ser sintetizadas. Tá? E aí, a função dessa substância surfactante é, de fato, fazer com que baixe uma tensão superficial dessas células perante o contato com o ar. Vamos imaginar, pessoal, é como se fosse uma espécie de uma barreira, né? Para que esse ar ele não venha com tanta intensidade e possa estar causando um colapso nesses alvéolos pulmonares, tá? Então é uma substância aí lipídica, né, rica em fosfolipídico, em fosfolipídios, que de fato acaba tendo exatamente esse tipo de função. Então vamos imaginar o seguinte, ó, toda essa substância surfactante, ela cobre aquilo que seria a parede, né, dos alvéolos, né, que seria esse azulzinho aqui. Então, o ar chegando aqui, então, de fato, ele acaba meio que segurando, né, a tensão que esse ar vai estar exercendo, a pressão, né, que o ar exerce exatamente nessa área. Então, ele é fundamental para que evite que aconteça qualquer tipo de colapso aí, né, vamos imaginar uma ruptura, enfim, uma necrose, alguma coisa que possa estar comprometendo essa área respiratória, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar, só para poder condensar aquilo que nós vimos no início da explicação, né? Então, quando a gente fala da formação da pleura, lembra que a sua origem vai ser da mesoderma, né? Aí eu tenho mesodérmica esplânica e mesoderma somática. Quando a gente fala, por exemplo, da pleura, né, visceral, que é aquela que cobre os brônquios, né, que cobre a área respiratória, mesoderma esplânico. Né? Enquanto que aquela que forma a pleura parietal é esse mesoderma somático. Né? Então, a expansão do pulmão faz com que, de fato, você tenha duas extremidades para que possa estar formando exatamente essas cavidades, nessa camada parietal das membranas serosas. E o espaço entre essas duas pleuras vai ser exatamente onde a gente tem, né, o líquido pleural, né, como se fosse uma espécie de também ajudar, né, naquilo que seria a absorção de impactos mecânicos, né, que o pulmão sofre durante toda a sua dinâmica de atividade respiratória. Certinho? Tranquilo? Então, depois a gente volta para poder estar falando um pouquinho mais a respeito desse desenvolvimento embrionário. Até a próxima, pessoal!